Huckenberg, Gasly e Albon. Três pilotos que são muito subestimados. Mas afinal, desses três, quem é o... A gente vai começar falando do Albon, onde ele estreou em 2019 pela equipe da Racing Bulls, que na época era Toro Rosso, lá de Daniel Kvyat. Porém, não demorou muito. No meio da temporada, ele foi promovido para Red Bull. Justamente quem estava lá era o Gasly, que desceu para Racing Bulls e o Albon subiu para Red Bull, onde ele ficou em oitavo lugar no campeonato, 3 pontos atrás do Gasly, que era para quem ele veio para substituir, sendo nenhum pódio e nenhuma vitória naquela temporada e bem distante do Max Verstappen, que virou seu companheiro depois de um tempo, porém bem à frente ainda do Daniel Kvyat. Em 2020 ele continuou na Red Bull, porém já adiantando ele tomou pau pro Max. Ele fez 105 pontos e pegou 2 pódios, sendo um em Imola e o outro no Bahrein. Porém, ele ficou muito atrás do Verstappen. Os 2 pódios ficaram só apenas em terceiro lugar cada um. E com esses resultados, ele acabou sendo demitido da Red Bull, dando ao Sérgio Pérez. E com isso, 2021, ele ficou sem emprego. Mas já para 2022, eu esqueci de avisar, mas nesse ano o álbum ele ia para Williams, tá? Esse companheiro foi o maior piloto da história da Fórmula 1, o melhor, o maior campeão de todos os tempos, Latifi. Onde foi o amasso do álbum? Foi 19-2 pro álbum, onde ele fez 4 pontos em 19º, contra apenas 2 pontos e um 20º colocado Latifi. Porém, para 2022 ele teve outra adversária à altura, o Gold Latifi, ou Sargent, onde foi um sonoro 22-0 em qualificação e um 14-0 em corridas, onde ele ficou em 13º lugar com 27 pontos contra um ponto do Sargent. E eu até fiquei surpreso vendo os resultados do álbum nesse ano, porque o carro realmente parecia ser bem limitado, onde ele tirava bastante pontos, onde realmente parecia que não dava. Mesmo que o companheiro de equipe dele era o Sargent, onde não tinha um nível de comparação muito bom, dava pra ver que ele tirava um pouquinho de leite de pedra ali. Pra 2024, ele chega com o mesmo companheiro de equipe Sargent, porém no meio da temporada ele foi substituído pelo Colapinto, para ser mais específico, depois do GP de Zandvoort. Porém, contra o Sargent foi um 14-0 em qualificação, e contra o Colapinto foi 7-2 em qualificação. Um detalhe legal que eu tinha percebido é que quando eu tava pesquisando, né, o site que eu tava buscando, ele não conta DNF. Então, exemplo, nas corridas, tava 2-1 em 9 corridas pro álbum contra o Colapinto. E no final da temporada, o álbum ficou em 16º no campeonato com 12 pontos, contra um 23º do Sargent e um 19º do Franco Colapinto. Agora em 2025, ele finalmente recebe um companheiro à altura, que é o Carlos Sainz, onde ficou 14-10 para o Carlos Sainz em qualificação e 11-6 para o álbum em corrida, onde mesmo o álbum não pegando os 2 pódios do Sainz, ele terminou à frente em oitavo lugar com 73 pontos, contra 64 pontos e nono lugar do Carlos Sainz em 2025. Até hoje na carreira do álbum são 116 corridas, 268 pontos, e apenas 2 pódios e nenhuma vitória, em 6 temporadas. Mas agora, e o Gasly? Como foi a carreira dele? O Gasly estreou em 2017 na Fórmula 1, substituindo Daniel Kvyat, ao lado de Carlos Sainz pelo Toro Rosso. Ele estreou a partir da corrida da Malásia, porém naquela temporada ele não conseguiu pontuar em nenhuma das corridas que ele correu. Já para essa temporada, ele finalmente estreia a temporada inteira, onde ao seu lado era o Hartley. Porém, já adiantando, foi o amasso do Gasly. Só em qualificação foi 15-6 pro Gasly. E no campeonato de construtores, ou no campeonato de pilotos foi pior ainda. Foram 29 pontos do Gasly, ficando 15º contra apenas 4 pontos do Hartley. E com esses resultados, é claro que a Red Bull iria querer contar ele para 2019. Porém, em 2019, mesmo na época em um sexto lugar, a Red Bull decidiu rebaixar ele, subindo Alex Albon, onde no final, o Gasly ainda terminou à frente do Albon, em sétimo lugar, com 95 pontos, e um pódio no Brasil, e não pela Red Bull, e sim pela Toro Rosso. Para 2020, ele continuou na Toro Rosso, só que ao lado agora de Daniel Kvyat, onde só em qualificação foi 13-4 pro Gasly. E
terminou em 10º no campeonato com 75 pontos. E atenção, senhoras e senhores, Gasly conseguiu sua primeira vitória na Fórmula 1. No GP de Monza desse ano, após o incidente do Magnussen, onde ele parou na frente dos boxes, e uma pitada de sorte, o Gasly conseguiu ganhar a sua única vitória na Fórmula 1. Para 2021, ele continua a Toro Rosso, porém dessa vez está ao lado do, na época estreante, Yuki Tsunoda, onde foi um amasso. Só em qualificação foi 21-1 pro Gasly, onde ele terminou em nono campeonato, com mais de 100 pontos, contra um 14º do Tsunoda, onde vale ressaltar que nessa temporada ele pegou um pódio na Azerbaijão. Já em 2022, a situação é a mesma, ele continua sendo companheiro do Tsunoda, onde ele fez 22 pontos na temporada, terminando apenas em 14º colocado nessa temporada. Para 2023, ele foi para a equipe francesa, a Alpine, onde ele tinha como companheiro outro francês, mas dessa vez um antigo rival dos karts, Esteban Ocon, onde após uma temporada bem acirrada, com ambos pegando pódio, sendo o Gasly em Zandvoort, o Gasly fica à frente, em 11º lugar, com 62 pontos, contra 58 pontos e um 12º lugar do Esteban Ocon. Para 2024, a situação é a mesma. Continua a Alpine com Esteban Ocon sendo seu companheiro de equipe, mas dessa vez a qualificação ele foi batido, 3-10 pro Ocon. Porém, foi diferente de corrida. Ele ficou em 10º lugar no campeonato, com mais de 30 pontos, diferente do Ocon, que ficou com 16 pontos, bem atrás do Gasly, mesmo com os dois pegando pódio no Brasil, sendo o Ocon em segundo e o Gasly em terceiro. Já em 2025, ele começou sendo companheiro de equipe do Durra, porém após 5 corridas ele foi substituído pelo Colapinto, onde em qualificação ficou 13-5 para o Gasly, e ele ficou em oitavo com 22 pontos, contra nenhum ponto do Colapinto, que ficou em 20º lugar naquela temporada. E até hoje, na carreira, o Gasly tem 178 corridas, 458 pontos, 5 pódios e apenas uma vitória. Mas, dos 3, ele é o único que tem alguma vitória na Fórmula 1. Porém, isso faz ele ser melhor que o Hülkenberg? O Hülkenberg estreou na Fórmula 1 em 2010 pelo Williams, ao lado do Rubinho Barrichello, o brasileiro. Porém, ele fez apenas 22 pontos contra 47 do Barrichello, ficando apenas em 14º lugar, onde após o Barrichello ficar em 10º lugar, a Williams decidiu não contar para ele para a próxima temporada, onde em 2021 ele ficou sem nenhuma equipe. Já para 2012, ele volta para a Fórmula 1, mas dessa vez pela Force India, onde ao lado do francês Paul di Resta, ele fica em 11º colocado, com 63 pontos, contra um pouquinho mais de 40 do seu companheiro de equipe. Já para 2013, o alemão foi para Sauber, onde ele foi companheiro do mexicano Esteban Guitarrez, onde foi um amasso. Foi 18-1 para o Hülkenberg, apenas em qualificação, onde o Hülkenberg fez 51 pontos nessa temporada, ficando em 10º lugar, contra apenas 6 do seu companheiro de equipe. Para 2014, o Hülkenberg foi para a Force India, onde seu companheiro de equipe também é um mexicano, mas dessa vez um bom, Sérgio Pérez, onde, mesmo o Sérgio Pérez pegando o pódio nessa temporada, ele ficou bem atrás do Hülkenberg, pois o Hülkenberg fez 93 pontos contra apenas 59 do Sérgio Pérez. Para 2015, a situação é a mesma, porém dessa vez, o Sérgio Pérez ficou à frente do Hülkenberg com 76 pontos, 78, contra 59 do alemão. E novamente a mesma situação em 2016, onde de novo o Sérgio Pérez venceu o Hülkenberg, onde nessa temporada o Sérgio Pérez ficou em 8º lugar, fazendo 101 pontos contra apenas 72 pontos, um 10º lugar do Hülkenberg. Agora para 2017, ele muda de equipe, onde dessa vez ele vai para a Renault, onde o companheiro de equipe dele é o Palmer, mas não esse Palmer, sim o Jolyon Palmer, onde foi o amasso do Hülkenberg. O Hülkenberg fez 43 pontos contra 8 do Palmer. Já para 2018, ele continuou na Renault, porém dessa vez seu companheiro de equipe é o Carlos Sainz, onde ele fica à frente do Carlos Sainz. Nesse campeonato, ele fica em 7º lugar, com 69 pontos, contra 53 pontos e um 10º lugar do Carlos Sainz, onde em qualificação o Hülkenberg também ganhou, por 13-8. Já para 2019, seu companheiro agora é Daniel Ricciardo, que superou o alemão, que fez apenas 39 pontos, que ficou em 14º lugar contra 54 pontos e um nono lugar do Daniel Ricciardo naquela temporada. Em 2020, ele fica sem nenhuma equipe, porém,
Graças à Covid, ele substituiu Lance Stroll e Sérgio Pérez em 3 corridas, onde nessas 3 ele somou 10 pontos naquela temporada inteira. Em 2021 e 2022 ele não corre por nenhuma equipe, porém em 2023 ele vai para a Haas, onde ao lado de Magnussen faz 9 pontos, ficando em 16º lugar, contra apenas 3 pontos do Magnussen, naquele carro horrível da Haas, que era naquela temporada de 2023. Em 2024 a situação é a mesma, mas dessa vez o carro da Haas estava bem melhor, e com isso o Hülkenberg ficou em 11º, com 41 pontos, contra apenas 16 do Kevin Magnussen. Já para 2025 é para Sauber, onde fica em 11º, com 51 pontos. Porém, dessa vez ele conseguiu seu primeiro pódio na Fórmula 1, em Silverstone, onde foi uma alegria total. Porém, a gente tem que lembrar que nessa temporada, mesmo ele ficando bem à frente do Bortoleto, ele ainda perdeu em qualificação para o brasileiro. Na sua carreira, o Nico Hülkenberg correu 251 corridas, fez mais de 800 pontos, tem um pódio, uma pole e nenhuma vitória. Mas aí, pra você, qual que é o melhor dos 3 pilotos? Pra mim é o Hülkenberg. Deixe aí nos comentários a sua resposta.